senhora. Oi, gente. Agora, acho que agora ninguém me derruba. Eu já avisei lá no grupo da escola. Nossa. Vamos ver, né? Professora, Vamos será que as aguardar. pessoas vão ir para a escola hoje? Normal? Então, a partir de hoje já pode, né? Eu não sei quem efetivamente vai. A Brenda falou que Eu sei que talvez a fosse, Brenda e o né? Luiz vai. Ah, o Mas o Luiz? Murilo disse que ia. É, o Luiz Fernando. O Luiz Fernando vai? Ah, uhum. Que ele falou aqui na aula, acho que vai. Bom, E o É Murilo verdade. disse que tá. que é, Agatha? Nada. Tô concordando com a Mariana. Ah, tá. Ô, Agatha, eu vou fazer você de host de novo, tá? Tá bom. Porque esse negócio de ficar autorizando pra mim, gente, isso aqui é século passado, não aguento, Dose de leão. tá? Se eu não Entendo, ver aqui, senhora. você habilita. Fosse Eu- eu, senhora, nem ia ver. Então, às vezes, é que, assim, Ia começar a aula se eu tô e foi. compenetrada aqui no negócio, gente, às vezes não vai, né? Eu acabo não vendo. Deixa eu até ver se eu tô na conexão certa. Tô na 5.8, essa mesmo. Então, gente, mas diz que é a partir de hoje. Eu não sei como é que vai funcionar lá. Se eles vão conseguir transmitir nessa. Talvez seja até alguém que está tentando conectar lá, só que aí a pessoa quer entrar pela conta do 8º ano, mas aí não rola, né? Senão ela me derruba e o certo seria ela Como que será conectar. que vai ter aula? Tipo, porque você não tá na lá na escola, né? Tá na sua Então, casa. a pessoa precisaria se conectar com o Zoom lá e fazer a transmissão, entendeu? Ah, tá. Igual a gente faz aqui. Só que não dá para ter duplo acesso na mesma conta, porque se um professor loga novamente no 8º ano, meio que me derruba a conta que está aqui. A gravação continua, é que como o pop-up ficou na frente, se eu fechasse o pop-up, fechava tudo. Só por isso que eu reiniciei. Não tem problema outra pessoa me derrubar e porque a gravação da aula já está acontecendo. Mas é bem. Não é tão Complexo. simples assim, né? Mas eu acho que se tiver alguém dedicadinho lá, dá certo. E outra coisa, gente, essa aula vai subir para o YouTube de qualquer jeito. Se a pessoa não conseguir no presencial, Vê no YouTube. assiste no YouTube. Não vamos sofrer, né? Bom, gente, como a aula tem. Ai, dor de cabeça. Como a aula de hoje só tem 40 minutos, eu já vou começar, tá? Senão a gente acaba que não tem um timing para fazer tudo. Eu sei que eu pedi lição de casa ontem, né? Que era a apostila didática. E vocês me desculpem, eu esqueci de mandar por WhatsApp. Minha cabeça tá meio bugada. Às vezes eu esqueço, mas eu já anotei mentalmente que toda lição de casa eu preciso mandar, né? Deixa eu ver aqui. Bom, ninguém me deixou, todo mundo me deixou no vácuo aqui, ninguém falou nada de me terem me derrubado aqui no Zoom. Eu falei, senhora. Fica tranquilo. Então vamos seguir o fluxo. Hoje eu falei que ia mandar ontem, me desculpe também. Eu ia mandar o paradidático ontem, acabei esquecendo. Na realidade, não, eu não passei muito bem a tarde. Então, eu vou mandar hoje pela manhã, tá? Mando o paradidático e aí eu já consigo mandar uma data para vocês também da VA que a gente vai fazer, tá bom? Das VAs. Não, Senhora, eu tinha acabado de esqueci de te falar. A Isabela me pediu pra avisar que vai chegar atrasada. Isabela? Tá bom. Com S. Tá, Isa, né? Beleza. Eu vou aguardar então até a chamada para fazer até 8h10. Se você puder me avisar para ela por WhatsApp, fica mais Tá bom, fácil. manda mensagem agora. Fala que até 8h10 eu consigo segurar a presença. Depois disso é falta mesmo.
Bom, gente, vamos lá? Vamos começar, então. Os que chegaram agora, me desculpem, não mandei ontem o paradidático, mas eu mando hoje, sem falta, junto com as datas das VAs, que eu já vou programar, tá bom? Vamos lá, gente. O que ficou para a lição de casa, então, me corrijam se eu estiver errada, foi a página 11 e 12 da didática, é isso? Sim, não, talvez? Ok. Como era a lição de casa, eu não vou me aprofundar, a gente vai fazer só a correção, ok? Agatha, eu começo com você, então, para a gente fazer a correçãozinha. Deixa eu só compartilhar a tela aqui da apostila, para ficar mais fácil, né? A gente visualizar, todo mundo junto. Então, a página, o exercício 10 é a continuação aí. Continua na página 11, né? Que tá falando, então. No exercício 10. Esse texto não expressa apenas a opinião e ideia do autor, Marcelo Simões Vasconcelos. No parágrafo 9 e 10, a gente já respondeu lá da citar a opinião de ideias e tudo mais. Deixa eu ver quem mais que tá. Bom dia. Bom dia. Mais alguém eu não liberei, Agatha? Dá uma olhada aí. Eu tô com a caixa aqui do lado aberta e dá pra ver toda hora que alguém for entrar. Pode deixar, Sara. Vê alguém, tá bom. Mas Felipe Espina, você acabou de entrar, você já volta? Precisa organizar isso aí, hein? É que eu acabei de sair do banho, Sora. Daí eu vou me trocar aqui, entendeu? Tá. Nos Por isso que eu poupa entrei dos... pra... Tudo bem, pode nos poupar dos detalhes. Sora, minha internet tá muito ruim. Se eu cair é por causa disso, tá? Tá bom, não tem problema. Qualquer coisa, Luiz, se cair, formaliza para mim por WhatsApp, que daí eu Tá bom. consigo deixar com presença, tá bom? Tá bom. Obrigado. Vamos lá. Agatha, letra B. Com que finalidade o autor cita esse pesquisador? O pesquisador que ele cita é o Chris, que é aquele psicólogo, né? Então, qual é a finalidade dessa citação? Pra ele acabar dando maior base pro argumento dele. Isso, maior base no argumento relacionado ao quê? Qual era a base desse texto que a gente leu? Falava do quê? Qual é o principal assunto? Falava sobre videogame. Muito bem. Então, atribuir maiores informações sobre o vício com os jogos de videogame, né? Da maior credibilidade. Deixa eu só ver aqui, beleza. Letra C. Mari. Que crítica Ferguson faz ao fato de a OMS ter classificado o vício em jogos como uma doença? Qual que é a crítica que você identificou? Peraí, senhora, porque eu estava escrevendo aí. Tudo eu bem. acabei não vindo. Termina de escrever. Enquanto isso, eu vou explicando. Lembra que ele falou assim, que não tem pesquisa científica que comprove que jogar jogos de videogame, jogos que sejam agressivos, aí, jogos de arma, de luta, vai fazer com que a pessoa tenha essa índole? Então, qual é a crítica que ele fala que é uma doença? Então, realmente é uma doença? Deveria ser classificado como uma doença? Pode desmutar e falar, Mari. Não, senhora, eu acho que não. É porque eu não estava indo. Eu fico com ódio. Muito bem, Então, então senhora, pode eu falar. acho que não, porque doença não tem uma coisa a ver com a outra. Uma coisa não se encaixa aí, entendeu? Muito bem, Entendi. então a crítica é por não ter pesquisa científica que comprove, né? Então, Por isso. muito bem, não tem uma
confirmação científica para comprovar esse vício. Se a gente for resumir a resposta, não tem comprovação científica para comprovar o vício em jogos, né, online, no caso, jogos de videogame. Obrigada, Mari. Henrique, vamos lá. Letra D. Que construções textuais o autor usa para introduzir as ideias de Ferguson? Nossa, senhora, você me chama pra fazer a única que eu não entendi, senhora, não é possível. Não tem problema. Ele quer saber quais são as expressões que ele usa para começar a parte do Ferguson que ele fala lá. Deixa eu só achar, porque o que eu grifei ontem não é essa apostila. Aí fica um pouco mais difícil. Aqui, ó. Como que começa o primeiro parágrafo? Segundo Chris Ferguson. Muito bem. Então, eu estou pegando a informação, né? A pessoa, estou citando ela. Então, eu uso o termo segundo Ferguson. Qual é o próximo parágrafo? Como que ele começa? Além disso... Além disso, Ferguson e outros estudiosos, então ele traz um complemento da informação, referenciando o autor que já estava lá, o psicólogo, e trazendo maiores contextos aí de informação. E o último parágrafo, como que ele começa? Um fenômeno importante. Um fenômeno importante mencionado por quem? Ferguson. Muito bem. Então, todos os parágrafos estão iniciados aí, né? São iniciados com a introdução desse psicólogo, desse pensador aí em relação que não existe problema jogar videogame. Então, para vocês que estão aí na letra D, é só anotar as iniciais dos parágrafos aqui, do quando o problema é outro, lá na página de número 4, ou só escrever. Tá bom? Ou grifar. Aí vai de vocês. Beleza? Podemos seguir. Tá tudo bem aí, Felipe Melo? Professora, aproveitar que você fez uma pausa para avisar que a Isabela falou que ia entrar agora, só que o computador dela tá travado. Tá. Eu vou... Ô, Fala pra ela senhora, ligar o WhatsApp, por favor. Tá bom, obrigada. Oi, Isa? senhora Máfia falou que ela caiu da aula. Tá. Vamos lá, vamos seguir. Então, página 11 lá, voltando. Letra E. Murilo, você me escuta? Ela voltou, Mafer voltou. Letra E. Por que o leitor tende a acreditar nas ideias e opiniões do psicólogo? Por que você acha que as pessoas acreditam? Pois ele fez um texto explicando o ponto de vista dele e dando as ideias dele. Ok. Ele traz no texto a opinião dele em relação a um tema relevante aí, que é o vício, né? Suposto vício em jogos de videogame. Já me avisaram, Mafer. Certinho, Murilo. Vamos para o exercício 11. Sara, lê para mim o fragmento, o pontinho e o zoom para a gente chegar numa conclusão. Da 11, por favor. Desculpa minha voz primeiro, professora, minha voz tá muito ruim. Mas vamos lá. Sem problema. Releia a frase. O psicólogo sino-americano Nick Yi, especializado em jogos digitais, defende que existe uma relação de identificação entre o jogador no mundo real e seu avatar no mundo virtual do jogo. Aí, agora lê qual dos dois? Lê primeiro o pontinho, depois você lê o zoom. Ok. Segundo o autor, o cientista mencionado fez uma declaração categórica ou cautelosa. Justifique sua resposta. O autor de um texto de divulgação científica precisa deixar claro que os cientistas citados estão fazendo uma declaração categórica ou cautelosa. Para isso, podem-se empregar termos como realmente, evidentemente, de jeito nenhum, de forma alguma, talvez e possivelmente. Ou verbos como garantir, assegurar e sugerir. Obrigada. Sara, então o termo que a gente leu lá, o psicólogo sino-americano, que é uma referência aí, o Nick, especializado em jogos digitais,
defende, é o ponto de vista dele, ok? Que existe uma relação de identificação entre jogador no mundo real e seu avatar no mundo virtual. Ele foi categórico falando isso, é a opinião dele, esse é o ponto de vista. Ou ele foi cauteloso, ele falou assim, olha, pode ser, como pode não ser. Ai, gente, tá minha cara aparecendo. E aí? O que você acha? Nossa, professora, eu ia falar categórica, porque tá falando que ele defende. Muito bem, é isso mesmo. Quando eu falo que a minha opinião é uma opinião categórica, por exemplo, vou dar uma opinião sobre um assunto específico, vai. A liberação das drogas. A minha opinião é categórica, eu não sou a favor. Ser categórico é assumir esse ponto de vista determinado. Igual ele está falando que a relação com a identificação do avatar no mundo virtual é a mesma com o mundo real, às vezes fica similar. Gente, inclusive, eu não estou aguentando mais. Eu não uso quase o Facebook, né? Mas vocês precisam... Gente, tem um troço lá que eles inventaram para você fazer um bonequinho. Não sei que nome, que raio que dá com aquele bonequinho. Todo mundo tá fazendo raio do bonequinho, gente. Você entra no Facebook, só tem a carinha do bonequinho lá. Que é um avatar. Nossa, Sora, ontem eu tava na sala vendo TV, aí quando eu olho pra minha mãe, tá ela lá. Ô, Agatha, qual que é a cor do meu cabelo? Qual que é o jeito do meu cabelo, Agatha? Gente, mas ó, posso te dizer, tem que ter muita paciência de verdade, porque assim, é muito extenso. É muito extenso para fazer o negócio, fazer o avatar. Bom, eu vou aproveitar que vocês estão aqui. Professora, lembra Snapchat? Snapchat tinha esse negócio, o bonequinho. Ah, Não sei se ainda tem, tinha? deve ter. É que eu não tinha Snapchat. Eu tive por pouco tempo Snapchat, eu não me identifiquei Eu muito. também, Sora. Eu fiz, Tem- aí eu- tipo, ele era depois de muito 3 pesado. dias eu desinstalei. Deixa eu só Oi, interromper Sora. o compartilhamento. Eu nem usava. Luiz, tá? Consegui, Sora. Meu computador tinha dado alguma coisa que não tava querendo entrar bem na hora que eu precisava entrar, mas eu mandei o ClassUp pra você e aí eu consegui entrar. Tá bom, não tem problema. Deixa eu só perguntar uma coisa. Gente, eu queria saber quem tá na escola. A Brenda, eu tenho certeza que ela tá, porque ela Não, mandou depois eu mensagem pra mim. vejo como a gente vai organizar isso, só para saber quem tá na sala de aula, para não ficar com falta. Então, eu vou fazer uma chamada meio que por cima, só com os que estão aqui, que eu consigo ver. Depois eu tento localizar os demais. O André não viu, eu acredito que ele deva estar na escola. A Bia tá aí, a Brenda deve estar na escola. Esther também na escola? Eu acho que o Luizinho tá na escola. Felipe Melo, Espina, Henrique tá aí, Isabela com S, Isabela com Z, Luiz Henrique tá aí, Luiz Fernando a gente vê, Luísa tá aí, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Mariana, Matheus, Murilo, Nicolas. Nicolas, melhorou a conexão, Nicolas? Eu vi que Sim. melhorou? Sim, já tá funcionando melhor. Então tá bom. Pedro, Rafa, a Rafa não, né? Rebeca tá aí, né, Rebeca? E a Sara. Deixa eu só anotar aqui. Então, Brenda, André, Esther. Quem mais que eu falei, gente? Eu até esqueci. Luiz Fernando. E só. Tá bom. Beleza. Ok. Então, vamos voltar lá, nosso compartilhamento de tela. Eu interrompo porque tem uma galera que não gosta de se ver na fotinho. Então, para quem não pegou aí a resposta da 11, ela é um discurso, uma declaração categórica. Qual a página, Sora? Está na página 11, exercício 11. Tá bom. Tá? É um discurso categórico, ele dá realmente a opinião dele em relação ao assunto aí do mundo virtual, em relação ao avatar. Ok. 12. Vamos lá, Isa. Aproveitar que você já chegou agora, a gente vai te perguntar, tá bom? Lê para mim o enunciado, a frase e o pontinho que a gente vai fazer. Só contextualizar, tá?
Uma declaração categórica é aquela que exprime de forma clara e objetiva a opinião do autor, e uma declaração cautelosa é aquela que tem um pouquinho de não me toques, não tem tanta, você não vê tanta opinião categórica, um pouco mais sucinta, ok? Então na outra tem mais opinião. Na 11 é a categórica, tinha mais opinião, a opinião estava clara e incisiva. Agora a gente vai fazer o 12, pode ler. Tá, nesta outra passagem, o autor cita as ideias de... Como fala, senhora? E, fala aí, sei lá. Ah, então tá bom. E de forma mais cautelosa. Esse fenômeno, chamado de efeito Proteus, seria, por exemplo, responsável pela mudança de atitude de muitos jogadores tímidos. Qual a construção empregada para demonstrar essa cautela? Vamos lá, Isa. Localiza para mim, quando eu falo assim, ó, ela seria uma aluna estudiosa, mas ela não se dedica. Dessa oração, o que você acha que me traz o contexto de cautela? Por exemplo? Um pouco antes. Uma palavra antes, por exemplo. Seria? Seria. Se eu tivesse uma declaração aí categórica, eu colocaria esse fenômeno chamado por de efeito Proteus é exemplo responsável pela mudança. Essa é categórica. Quando eu falo de seria, é uma possibilidade, né? Uma condicional que talvez não aconteça. Então, essa é a condição que demonstra a cautela. Só destacar aí na oração de vocês, tá bom? A 13 nós não íamos fazer, a gente já tinha anulado ontem. Vou pedir para outra pessoa ler agora. Rebeca, lê para mim a 14. Se você não conseguiu fazer, a gente faz juntas, tá? Releia esse trecho. Não, releia esse período. Por último, mas não menos importante, quando se pensa em saúde no Brasil, é necessário resgatar uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde, SUS, a da participação da comunidade da construção de políticas públicas de saúde. A oração, quando se pensa em saúde no Brasil, indica uma circunstância de finalidade, tempo ou instrumento. Qual você acha que é, Rebeca? Vamos pensar assim, ó. Quando eu era criança, ou quando eu for adulto, me dá ideia do quê? Tempo. Muito bem, de tempo. Ai, gente, que barulho, minha cabeça doeu. Muito bem. Aqui no Zoom, que vocês estão vendo do lado, ele vai falar lá dos adjuntos adverbiais, que vocês já conhecem, que são as circunstâncias. Tempo, modo. Deixa eu abrir um... Eu também às vezes não lembro, gente. Adjunto adverbial. Então, a gente tem adjuntos adverbiais de tempo, de circunstância, de modo, tem as locuções. E aí a gente vai ver o aprofundamento disso lá na frente. Como que vai entrar esse adjunto adverbial na oração subordinada? Ele vai vir circunstancial também. Tempo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ele vai vir como tempo, temporal, causal, final. Ele vem como reduzida, desenvolvida, concessiva. Então, nós vamos ver com calma ao longo do processo. Mas, quando a gente pensa em quando, é algo de se temporizar. Vocês vão ver que quando chegar na oração subordinada, que ela é temporal, ela vai ter o início dela lá, ou a conexão dela com uma dessas conjunções aí, que é o quando, ou advérbios, né? Adjunto adverbial. Bia, lê a 15 para mim, o quadradinho, e aí a gente pode ler também a classificação para chegar no consenso, tá? Tá bom. Por favor. Embora o termo vício seja inadequado, uma vez que o consumo de mídias como filmes, músicas ou jogos gera efeitos cerebrais
bem diferentes do que o uso de drogas causam dependência química. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde incluiu o distúrbio de games na 11ª Classificação Internacional de Doenças. Essa conclusão, entretanto, tem sido criticada por muitos estudiosos, que apontaram sérios problemas com a iniciativa. As expressões que retomam o trecho incluem o distúrbio de games na 11ª Classificação Internacional de Doenças são... Qual das alternativas você acha que é, Bia? Ah, Esther tá aí, né, Esther? Achei que você estivesse na escola. Então já respondeu para mim. Vou tirar o seu nome aqui, tá? Qual você acha que é, Bia? Vamos lá, vou te ajudar. Que essa eu tinha feito. Não, a gente faz agora. Quando eu falo em retomar o termo, por exemplo, distúrbio de games, né? Onde está aqui o distúrbio de games? Deixa eu achar aqui, ó, por exemplo. Deixa eu destacar os termos para a gente conseguir se localizar. E a outra palavra é o inclui, né? Cadê o inclui? Gente, aqui, um pouquinho antes, né? Então, eu tenho 2 termos aí, eu preciso localizá-los dentro do contexto. Essa inclusão faz algum sentido, Bia? Não. Não. Então, essa a gente já vai excluir. Ok? Obrigada, gente. Brenda, André e Luiz estão aí na escola. Obrigada. Então, essa inclusão a gente já vai excluir, já vai tirar da nossa vida. Por muitos estudiosos, o que os estudiosos fizeram, Bia? Qual foi a recente descoberta deles? Do distúrbio de games? Muito bem, que a Organização Mundial da Saúde inclui o distúrbio de games, a 11ª Classificação Internacional. Você percebe que eu tenho que analisar frase por frase, né? E fazer as conexões. Sido criticada, alguma dessas, dos fragmentos que a gente destacou aqui em cima, tem conexão com sido criticada? Também não. Tem conexão com a iniciativa. Muito bem. Qual era a iniciativa? Tá destacado aqui, ó. Localizar com distúrbio de games da 11ª Classificação Internacional. Muito bem. Então, quando eu vou analisar, quando eu vou fazer essa análise de trecho, eu olho fragmento por fragmento e vejo qual se enquadra, tá bom? Muito bem, Bia, parabéns. Mafer, lê para mim a 16, o quadradinho aí, e a letra A. Releia o trecho abaixo. Os jogos permitem mostrar ao jogador de modo claro relações de causa e efeito entre comportamentos cotidianos e riscos futuros à saúde. Possibilitam que eles ensaiem comportamentos saudáveis em um ambiente seguro, onde a falha não causa danos à saúde real, e promovem o autocuidado e a autodeterminação. Indique o sujeito das formas verbais, permitem, possibilitam e promovem. Qual é o sujeito? Professora, eu acho que permitem aos jogos. Mas tem algum outro sujeito aí? Tá saindo som. Não. Tá ligado aí? Todos são. Oi. Tudo bem? Tá ligado aí? Deixa eu mutar, gente, senão atrapalha um pouquinho. Todos são os jogos. Eu estou falando diretamente, então, do contexto de jogar, né? Então, o sujeito é os jogos. Mafer, lê para mim a B, por favor. Porque o autor optou por não explicitar, em todos os casos, o sujeito dessa forma verbal. Explicitar é deixar claro. Por que ele não repetiu? Por que você acha que ele não repetiu? Os jogos. Porque senão ia ficar repetitivo, né? Para evitar o excesso, o cansaço aí da leitura, né? Repetição. Muito bem. Acho que eu vou começar a botar uma garrafa de 2 litros aqui, gente, para dar outra. Vai, sai daí, ó.
Vamos lá. Então, aqui a gente terminou a correção. Agora a gente vai fazer a leitura. Ciência compartilhada na rede. E o nosso objetivo é tentarmos responder até a página 15, porque aí já entra a oração subordinada. Eu quero continuar em uma aula só, que a gente tem dupla, tá? Não quero interromper o assunto, porque eu acho que pode dar algum BO na cabeça. Assim. Vamos lá. Então, vou começar a chamar as pessoas para ler. Pedro, você pode... Eu vou já dividir, tá bom? Pedro, você leu laranjinha ou vermelho, não sei como é que tá no apostila de vocês. Matheus leu o próximo parágrafo, o primeiro parágrafo em pretinho aqui. Depois do intertítulo, muito além das citações, primeiro parágrafo, a Maria Eduarda. Ok, Eduarda? Tá me ouvindo, Eduarda? Acho que tá dormindo. Pode ser, Sora. Tá bom. Segundo parágrafo, então, aqui depois do intertítulo, muito além das citações, Luísa, hoje nas redes sociais. Beleza, Luísa? E Isabela com Z, o próximo parágrafo da página 13, as métricas dessa disseminação. Na página de número 14, o quadradinho... Eita, sei lá, verde, azul, não sei como é que tá na tela de vocês. Henrique, você lê para mim altimetria, por favor, tá? Felipe Espina, depois do intertítulo Métricas do século XXI, primeiro parágrafo. Lembrem-se que minha memória é curta e às vezes eu esqueço quem eu chamei. Bia, você lê para mim, depois do intertítulo Métricas do século XXI, segundo parágrafo. E vou finalizar com o Murilo. Pode ser, Murilo? O último parágrafo? Então, beleza. Pode começar, Pedro, por favor. Certo. A ciência compartilhada na rede. Já ouviu falar em altimetria? As métricas alternativas para acompanhar e avaliar a ciência? Pois é, elas estão aí. Redes sociais, Facebook, Twitter, blogs, sites especializados e de notícia pode ser fonte para novas formas de medir o impacto da produção científica. Como essas novas mídias podem revelar a ciência em um ambiente onde a academia e a sociedade estão juntas, refletindo e se apropriando do debate, das controvérsias e das descobertas científicas? Será que poderemos transformar polegares de curtidas por ações indicadores para a ciência? A web já faz parte do cotidiano de pesquisadores, editoras e instituições científicas. Publicamos e lemos periódicos online e utilizamos plataformas da web social, Twitter, Facebook, blogs, YouTube, etc. Para divulgar nossos trabalhos, fazer contatos, encontrar novos colaboradores. Nossas produções e resultados de pesquisa também circulam no ambiente online, recebendo curtidas e comentários, sinalizando um interesse que até pouco tempo atrás era muito mais difícil de acompanhar. O padrão ouro da avaliação dos artigos científicos até a década passada era a citação. Diante da possibilidade de se ver e monitorar todo esse diálogo da ciência em ação na internet, não seria interessante considerar essa uma nova forma de medir os impactos da ciência? Muito além das citações. Quando olhamos para as citações que um artigo recebeu, estamos considerando um grupo relativamente limitado de pessoas que o usaram. Aquele grupo que se interessou, leu e utilizou aquele texto para construir e publicar o seu próprio trabalho. Esse grupo com certeza é muito importante. Afinal, é assim que se faz a ciência, com pesquisadores usando trabalhos de outros pesquisadores para construir conhecimento novo. Mas a citação não é o único uso que um artigo científico pode ter. Estudantes leem artigos como parte da sua formação profissional. Profissionais leem artigos para ficar em dia com novas tendências
da área e para resolver questões específicas, como definir um diagnóstico médico. Pacientes, gestores, ativistas, amadores, wikipedistas, curiosos, muita gente pode se interessar pela literatura científica, pelos mais diversos motivos. Hoje, nas redes sociais, encontramos traços desses interesses por artigos científicos e pela ciência. O biólogo compartilha seu artigo artigo novo no Facebook. A astrônoma explica sua pesquisa em um vídeo no YouTube. A doutorada cria seu caderno de pesquisa em formato de blog. O observador de pássaros publica uma série de fatos no Instagram para identificar uma possível espécie nova. A cientista social escreve uma sequência no Twitter mostrando como que a pesquisa acadêmica pode contribuir para a sociedade. São atos que não necessariamente geram citações, mas demonstram que a utilidade das ciências não se resume ao que é publicado formalmente em periódicos consagrados. As métricas dessa disseminação de trabalhos científicos nas redes sociais, que chamamos altimétricas, é isso, Sônia? Não, tá certo. Altimetrias, desculpa. Ah, tá. Altimetrias vão aos poucos se incorporando ao nosso cotidiano. Em alguns periódicos. E repositórios, encontramos junto aos dados de download informações sobre quantas vezes o arquivo foi compartilhado. Para alguns, as altimetrias podem ser indicadores do impacto social das ciências, algo importante para a sociedade que quer e deve acompanhar o que se faz com os recursos públicos investidos em ciências. Grisha Framen, da Finlândia, fez sua dissertação de mestrado sobre o uso das altimetrias no financiamento à pesquisa. Uma das maiores agências de fomento no mundo, a britânica Wellcome Trust, já utiliza dados altimétricos em suas atividades. Muito bem. Como surgiu a palavra altimetria? O termo altimetria é um anglicismo, uma adaptação para o português de altimetrics, apropriadamente criado em 2010 em um tweet de Jason Prim, um dos autores do Manifesto Altimétrico. Altimétrico ou altimetria é uma redução de... Tudo bem, não precisa ler. Há também uma discussão alternativas, vai. Há também uma discussão sobre o termo, qual termo seria adequado, já que essas não são métricas alternativas, e complementares. O que se pode dizer é que o termo altimetrics e o tempo altimetria são mais estabelecidos dos seus idiomas. Métricas do século XXI. Mas quais serão essas medidas? Podem-se dizer que hoje usamos algum tipo de matéria alternativas. Não, métricas alternativas. Métricas alternativas e que a partir delas podemos fazer diferentes estudos. Podemos lançar e olhar para a disseminação dos conteúdos em tweets e posts de divulgação. Ver a interação dos usuários a partir desse post, as tais curtidas e reações do Facebook e corações do Twitter, os downloads dos artigos e sua incorporação em gestos de referência com gestores de referência com o Mendeley e a geração do conteúdo a partir do uso dos artigos em documentos como blogs, sites e Wikipédia. Podemos avaliar quantitativamente as diferentes relações, no caso do Facebook, redes de relações e compartilhamento dos usuários,
ler os comentários e respostas, enfim, ver todo esse processo que vai da divulgação científica ao diálogo entre pares, em um olhar sobre a ciência e sua disseminação e comunicação. Vamos lá? Especificamente no caso do Facebook, para além dos 3 Cs, curtidas, comentários e compartilhamentos. Vemos também um quarto tipo de interação, que é o dos chamados, onde os usuários marcam outras pessoas para as quais indicam aquele conteúdo postado. Muitas dessas facetas estão ainda pouco exploradas em função das limitações das ferramentas que agregam esses conteúdos e também das próprias limitações de acesso e dados impostos pelas redes sociais. O risco que temos para a altimetria está no fechamento desses acessos e na possibilidade de não mais podemos auscultar o coração da ciência batendo a circulação de conhecimento acontecendo no dia a dia. Mas, se esse é um desafio hoje, certamente é um que estamos dispostos a achar caminhos para resolver. Último parágrafo. Com o monitoramento de mídias, é possível identificar os temas quentes do momento e planejar intervenções eficazes, que levem em conta as características específicas do público que se quer atingir e da plataforma onde acontece a discussão. Mas o mais importante para a divulgação científica é entender que pequenas mudanças são grandes mudanças e que construção de uma sociedade informada e com competência nos temas de ciência demora tempo. Porém, a qualidade do exercício de cidadania resultante no futuro vale muito a pena. Muito bem. Como a gente não vai conseguir fazer a página 15 agora, eu vou pedir para vocês fazerem em casa, porque a interpretação do próprio texto aqui, a ciência compartilhada na rede, para amanhã, tá bom? A página 15, então, exercício de 17 a 21. Eu vou mandar por WhatsApp, tá? Lição de casa. Hoje eu não vou esquecer, prometo. E é isso, gente. Eu vou encerrar o compartilhamento aqui da tela. Tá bom, Esther, mas agora não é mais minha aula, tá? Eu não sei qual é o próximo. Acho que é história? É história? Não. Só tem uma aula com vocês hoje. É história agora. Então, agora é o Vitor que segue o fluxo aqui. Então é isso, gente. Por hoje, da minha aula é essa. Façam a lição de casa. Eu mando também o paradidático com as datas para vocês, tá bom? Beijo. Olá, Luiz Fernando, senhor. Olá, Luiz Fernando. Só o Luiz Fernando. Oi. Não, aparece aí quem tá aí. Não pode, tem que ter distanciamento, né? Olha lá, a Brenda. Cadê o outro? Oi, Brenda. Pode tirar por quê? Ah, é o André. Tchau, gente. Oi, gente. Professor. Tchau.